Muito bem, para a gente entender melhor essa questão aí do lúpus, entre outras coisas que a gente tem dúvida, eu vou buscar aqui o doutor Maicon Florenciano. Ô doutor, vem para cá, prazer em conhecê-lo, seja muito bem-vindo, pode ficar aqui por gentileza, né? Doutor, é o seguinte, a primeira coisa que eu gostaria de entender e que a gente quer reforçar, embora já tenha aparecido na reportagem, o que é lúpus? Boa noite. O lúpus é uma doença autoimune, então o nosso sistema imunológico, que serve para proteger a gente de infecções, ele fica desregulado e aí ele começa a atacar as células do nosso próprio organismo, né, do paciente que tem o lúpus. Entendi. Então é uma doença autoimune, né? O que quer dizer quando a gente fala autoimune? É do próprio organismo. O organismo não consegue mais reconhecer que aquela célula, que aquela articulação é da pessoa. Então ele ataca como se fosse algo estranho. Entendi. É meio como se fosse um ataque do próprio organismo, né? Um ataque do próprio organismo. E como que funciona o tratamento para quem é diagnosticado com lúpus? Bom, o lúpus tem vários tipos de manifestações, né? Os mais leves, né, que é quando pega a pele, a articulação, e tem os quadros mais graves, por exemplo, quando pega o rim, o sistema nervoso central, por exemplo. E aí, para cada tipo de manifestação, para cada perfil de paciente, é um tipo de tratamento que a gente oferece, né? Variando desde medicamentos que vão mexer na imunidade de modo mais acentuado ou não. Mas o importante é saber que realmente tem tratamento. Agora, vamos deixar claro que não é uma doença contagiosa, né? Não, não é contagiosa. Então, assim, a pessoa não vai transmitir lúpus, isso não é impensável pensar nisso. E é uma doença que ela atinge vários sistemas do organismo, várias partes do corpo. Como é isso? Sim, vai variar para cada paciente. Entendi. Então, o paciente que vai desenvolver só uma parte cutânea, que vai ficar as alterações na pele. Outros pacientes vão levar a manifestação na articulação, ter dores, artrite. Tem pacientes que vão ficar só aí. Agora tem outros que vão perder a função do rim, vão ter convulsões, vão ter vasculites, aí são quadros mais graves. Entendi. Existe a possibilidade, por exemplo, a mãe tem lúpus e aí depois ela tem um filho, uma filha. É possível geneticamente que essa criança também possa ter lúpus ou não? Pelo fato de a mãe ter lúpus, ela tem uma chance maior de desenvolver. Mas isso não significa que ela vai ao longo da vida desenvolver o lúpus. Né? Então, a gente não tem a certeza. Então, é possível que tenha ali uma carga genética, mas isso não é uma confirmação, né? Não, tem um componente genético, isso é fato. Mas para desenvolver precisa de outras coisas, como o ambiente, as infecções são gatilhos para o lúpus. Então, são várias. A exposição ao sol também é um gatilho. Eu ia perguntar agora, assim, por exemplo, para quem está assistindo em casa, que nunca ouviu falar dessa doença, quais são os sintomas que, de repente, podem aparecer para despertar um sinal de alerta? Bom, o quadro mais clássico, que é o que praticamente a maioria dos médicos não especialistas também vão identificar, o paciente vai queixar de dor, né, articular, né, vai ter aquelas alterações na face, de asa de borboleta, né, e aí pode ter alguma anemia, alguma plaqueta baixa, isso é o mais que aparece assim mais frequente, né? A gente sabe que hoje existem muitas doenças, pelo menos se diz muito isso, de que é uma doença que ela tem uma certa origem na questão emocional. Né? A partir do emocional vai desenvolvendo alguns diagnósticos, patologias. O lúpus seria algo nesse sentido ou não? Ou não dá para afirmar? Não, na verdade o paciente tem uma predisposição a ter o lúpus, ou ele já teve e tratou e está em remissão. E o estresse, o perfil emocional é um gatilho para desenvolver, né? Então ele já tem aquela base lá e que o quadro emocional, o quadro ansioso, talvez leve ao desencadeamento da doença. Para finalizar, se tiver dúvida, procure o médico. Procure o médico, porque ele vai encaminhar para o reumatologista. Tá certo, doutor. Nós conversamos então com o doutor Maicon Florenciano, ele que é reumatologista. Obrigado, doutor. Um abraço para você. Boa noite. Esse foi o nosso Mitos e Verdades desta terça-feira.